Boa noite, irmãos, irmãs. Passa tão rápido, né? Quando a gente assusta, já tá acabando. E bate aquela tristeza, assim, né? Puxa, passou tão rápido. Mas, ao mesmo tempo, uma alegria grande de poder ter passado esses dias aqui com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Tem sido, para mim, uma experiência, assim, ímpar. Uma experiência realmente que vai ficar guardada no nosso coração. Espero que eu tenha conseguido transmitir alguma verdade para os irmãos, para auxiliar na jornada de fé de cada um. Nós propusemos desde o início pensar nessa caminhada que todos nós, quando cremos no Senhor Jesus, nos inserimos nela, uma jornada que é, começa na nossa conversão e vai terminar no dia final, quando aquele dia, né, brilhar, raiar a luz da salvação, como a gente acabou de ouvir aqui, e todos nós estaremos reunidos. Então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos caminhando. Nós falamos um pouquinho sobre aquilo que o autor aos Hebreus fala na sua carta, escreve, despertando aqueles crentes a não desanimarem na fé, a não voltarem. 5 avisos tem essa carta, nós já consideramos 4, hoje nós vamos até o final, se Deus permitir. O primeiro aviso, olha, não fique sem rumo, não corra sem rumo, olhe para Cristo. Aí depois nós vimos a necessidade de cuide do seu coração, para que ele não seja um coração enganoso, perverso, fazendo com que você seja desobediente. Depois nós falamos no terceiro aviso, olha, não seja imaturo. Deus espera que você cresça, está lá no capítulo 5. E que você progrida para ser transformado pela palavra de Deus na imagem do seu filho. E a questão da maturidade, nós falamos um pouquinho a respeito dela, pensando também na vida de Moisés, como Deus trabalhou a vida desse servo. Depois nós vimos que o autor utiliza conteúdo espiritual da palavra de Deus de forma densa para que haja um crescimento espiritual, a ponto de chegarmos lá no quarto aviso, quando ele diz, olha, vocês podem entrar na presença de Deus, mas que o caminho foi aberto. Há um caminho novo e vivo aberto onde vocês podem entrar com ousadia. Mas entrem da forma apropriada, com coração sincero, plena certeza de fé, com coração purificado da má consciência, corpo lavado com água limpa, guardando com firmeza a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E nós terminamos hoje pensando que essa jornada, ela tem esse cuidado pessoal, nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar da nossa postura como cristão, mas ao mesmo tempo é uma jornada onde eu compartilho com meu irmão, falo assim, vamos todos juntos. Não é para ninguém chegar primeiro, é chegarmos todos juntos, ninguém fica para trás. E ele vai falar assim, olha, considerem uns aos outros, estimulem o amor, as boas obras, não deixem de congregar, como é costume de alguns, estejam todos reunidos, estejam todos juntos, né? Façamos admoestações. O que é admoestação? É renovar o ânimo. Fala, tá desanimado? Não desanima não. Aquele dia vai raiar. Em breve estaremos todos juntos. E essa é a grande esperança, né, que nós temos. E eu quero hoje, já mirando já o momento final das nossas falas, é a última oportunidade que eu tenho aqui. E a gente tem falado, né, de alguns heróis da fé, tem considerado eles aqui. Hoje eu quero dar uma passada rápida aqui também no capítulo 11 de Hebreus, para a gente poder aprender um pouco mais dessas lições. A gente tem falado que esses heróis, esses homens de Deus, impactaram as suas gerações, né? Eles foram fiéis ao Senhor, né? Interessante, eu vou usar aqui o exemplo que o Paulo Dimas, na conversa particular que nós tivemos, ele falou, eu achei bastante interessante que quando nós estamos aqui diante dessa ordem de estimular uns aos outros, contaminar de forma positiva para que todos sejam animados, ele lembrou que aqueles 10 espias que nós falamos, né, no segundo estudo, eles fizeram essa ação para o mal. Eles estimularam uma geração inteira para ir para longe de Deus. 10 espias.
que nós não sejamos assim, né? Que nós sejamos sempre pessoas que estimulem os outros a irem para frente. E nós, desde o primeiro momento, nós falamos que há uma nuvem de testemunhas, conforme o capítulo 12, versículo 1, de pessoas que trilharam a sua jornada, que são esses heróis da fé que nós chamamos assim, e eles estão esperando os heróis dessa geração. Estão aguardando, porque lá no capítulo 11, versículo 39, fala que eles estão esperando que ao nós completarmos a nossa carreira, eles sejam também aperfeiçoados e qualificados. Eles esperam que nós amemos ao Senhor Jesus em todo o tempo. E parece que é por isso que talvez o autor dos Hebreus, que nos demais capítulos que nós consideramos aqui desde o capítulo 1, fomos fazendo um voo panorâmico aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, em todos os capítulos, Cristo é apresentado como o exemplo. Mas no capítulo 11 a gente percebe algo diferente. Quem é apresentado como exemplo é essa nuvem de testemunhas. Esses homens são colocados como pessoas, olha, eles fizeram aquilo que eu estou dizendo para vocês fazerem. Olhem para Cristo, persistam na sua caminhada, não olhem para trás, não vacilem. Esses homens aqui são homens semelhantes a nós e eles chegaram lá. Então o capítulo 11 praticamente não vai usar exemplo de Cristo, vai usar exemplos desses homens que seguiram a Cristo. Então ele nos estimula porque são homens semelhantes a nós que que serão usados aqui como exemplos. Do capítulo 1 a 10 você não vai ver aqui exemplo diferente que não o de Cristo, mas no capítulo 11 eles são usados para nos auxiliar. Então vamos tentar dar uma olhada aqui nesse capítulo 11, mas na verdade essa divisão de capítulos aqui é uma divisão que atrapalha um pouquinho o nosso entendimento. O assunto do capítulo 11 não começa no versículo 1, começa no versículo 32 do capítulo 10. Eu não vou ler isso tudo, tá? Obviamente não é possível, mas ele vai dizer o seguinte, olha, depois de todos aqueles 4 avisos, e a realidade, para quem talvez não acompanhou desde o início, é que havia na igreja dos Hebreus crentes voltando ao judaísmo, dadas as lutas, as perseguições, e eles, para fugirem disso, eles voltavam atrás. Então o autor escreve, não volta atrás. Então ele vai dizer lá no capítulo 10, 32, lembrem dos dias anteriores que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas, sofrimentos, vocês foram expostos em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então ele vai dizer, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E a exortação, então, é exatamente essa. Fala assim, irmãos, continuem, não voltem. Olhem para tudo que vocês já passaram, agora vocês vão deixar isso perder. O Anderson, hoje nós fomos fazer uma grande pedalada, né, Anderson? E fizemos uma pedalada, sobreviveu. E ele falou algo que foi muito interessante também, comparado com essa carreira cristã. Na medida que ele estava falando assim, olha, eu tinha um condicionamento físico que eu subia essa rampa aqui quase que de marcha ré. Não é bem assim não, né? Mas é mais ou menos por aí. E hoje eu estou aqui, ó, suando, porque aquele condicionamento que eu tinha, eu parei de pedalar por uns tempos, eu perdi. E eu preciso retomar. E ele usou isso como exemplo na carreira cristã, e é bem interessante. E o autor está dizendo assim, olha, se vocês caminham um determinado tempo e para, na verdade você não para. Você volta, você perde aquilo que conquistou. Então a jornada cristã não admite parada. Nós temos que prosseguir sempre, e é o que o autor está dizendo, olha, para frente, irmãos. Não parem, não voltem. Está difícil? Está difícil para todo mundo, mas vamos nos ajudar e vamos continuar na nossa jornada. E ele vai usar novamente aqui no capítulo 10, aquele dia está chegando. E esse dia é o grande estímulo para nós não pararmos na nossa jornada. Ele vai dizer, olha, no versículo 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele a minha alma não tem prazer.
Já pensou o senhor dizer assim, não tenho alegria no Rainer porque ele voltou atrás, não tenho alegria em qualquer outro, no Rafael porque ele voltou atrás. Já pensou? O senhor diz, ficar triste com o meu desempenho porque eu parei, porque eu voltei atrás. Então, irmãos, é uma jornada que não admite pausa, que não admite parada, não, agora eu vou aposentar. Nós vamos aposentar no dia que nós morremos ou no dia do arrebatamento da igreja. Nós temos que prosseguir, continuar para sempre, até aquele dia que ele voltar para nos buscar. E é por isso que agora ele vai usar essa plateia de heróis do capítulo 11 para nos servir também de exemplo de motivação. Olha para esses homens, o que eles passaram e eles não desanimaram. Eles prosseguiram, né? E em cada um desses homens e mulheres aqui, eles são apresentados como alguém que enxerga o invisível. Alguém que pela fé enxerga aqui as coisas que não se podem ver com olhos naturais. E o autor me impressiona muito. Olhe para o capítulo 11 aí, eu não vou ler o capítulo todo, pode ficar tranquilo, mas vai observando, na medida que eu vou falando, o que o autor diz aqui. Olha, fatos que não se veem são vistos pelos olhos da fé. É o versículo 1. Fé é convicção daquilo que você não vê, mas ele que existe. E a fé tem olhos capazes de enxergar o invisível. Ele vai dizer assim, os antigos, pela fé, né, creram que o invisível passou a existir. As coisas que existem vieram a existir daquilo que é invisível. Abel é usado aqui como o exemplo de que ele viu Cristo no seu sacrifício. Quando ele oferece a sua oferta, ele também viu Cristo. O que eles viram? Nós perguntamos desde o início. Viram Cristo. Abel viu Cristo. Enoque viu o que Deus faria num futuro próximo e num futuro distante e andou com Deus por 300 anos. Ele vai dizer também que Noé, quando ele foi divinamente avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, ele preparou uma arca para salvar a sua família. E ele vai dizer também aqui que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, foi para uma terra, né? Porque ele não queria perder a cidade que tem fundamentos, mesmo sem nunca tê-la visto. Ele tinha aquela cidade que o Senhor preparava para ele, bem firme na sua visão espiritual. E lá no versículo 13 fala que todos eles morreram sem terem obtido as promessas. Nós falamos isso de manhã. Eles viram de longe, saudaram as promessas, mas não as receberam. Ele vai dizer aqui que Abraão viu a ressurreição de Cristo ao ressuscitar, ao oferecer Isaac, crendo que Deus era capaz de trazê-lo de volta à vida. O que ele estava enxergando aqui? A figura de Cristo. Ele estava observando a Cristo aqui. Moisés, nós falamos sobre ele ontem, deixou o Egito para trás porque ele viu aquele que é invisível, porque ele contemplava ou ele via o galardão que estava esperando. Dos versículos 30 até o versículo 37, ele vai falar agora de homens, né, que nem são citados muitos deles aqui, mas vai falar assim, homens dos quais o mundo não era digno, não tinham destino aqui na terra, não eram desse mundo. A fé os arrancou daqui, né? Como diz o hino. Talvez esses heróis poderiam muito bem cantar esses hinos. Vãos terrestres esplendores, em vão vocês estão me chamando. O hino fala assim, da linda pátria, eu estou muito longe, né? Muito triste eu estou. E aí ele vai comparar assim, que muitas vezes a gente vê paisagens bonitas, lugares bacanas, e quem sabe esses vãos terrestres esplendores estão tentando me seduzir a ficar aqui, mas ele fala assim, eu não sou daqui. Eu sou estrangeiro, eu estou aqui de passagem, né? Eu quero voltar para o meu lar, a minha casa eterna. Esses eram os homens que passaram, tudo que passaram pela fé. Interessante também que nós falamos de Moisés, eu não citei um detalhe que Moisés reconhecia que aqui não era o seu lar, que ele não tinha lar, né? Depois que ele saiu do Egito, ou quem sabe na jornada do deserto, ele escreveu o Salmo 90. O que está escrito lá no Salmo 90? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. A palavra ali é lar. Senhor, o Senhor tem sido o nosso lar, de geração em geração. Por quê? Porque Ele é o nosso lar. Nós não temos lar aqui. Moisés está dizendo, Senhor, eu sou um peregrino aqui. O Senhor é o meu lar. Eu aguardo o Senhor. Esses homens são homens sem lar. O versículo 37 fala que são homens peregrinos.
E como nós falamos no início também, o versículo 39 é um versículo até um tanto melancólico. Ele vai dizer assim: ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Vou ler de novo. Ora, todos estes que, faltou o quê? Que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus ainda não terminou a obra de fé na vida desses heróis da fé. Nós falamos hoje cedo que haverá um reino milenar literal, 1000 anos aqui, onde esses homens estarão aqui, e Deus vai cumprir na vida deles a promessa que Deus fez para eles. Agora, eles estão nessa plateia nos aguardando. É interessante isso, né? Porque até os irmãos comentaram assim, o vôlei lá em Carangola funciona. Por quê? Porque lá tem plateia. Aqui o vôlei não dá certo porque não tem plateia. Não foi esse o comentário que nós tivemos um dia desse? Eu achei interessante também porque isso ilustra. Irmãos, então pensa, a sua jornada tem gente te observando. Há uma nuvem de testemunhas. Ainda que não literalmente eles estejam te vendo, mas eles estão na expectativa. Você tem que percorrer a sua jornada com fidelidade, porque vai chegar lá. Nós precisamos continuar em frente, como diz o autor aqui, porque nós não somos daqueles que voltam para trás, daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que são da fé, para conservação da alma. Então agora chegamos no capítulo 12 aqui, e o autor vai dizer o seguinte: sabe qual é o lugar correto de você manter firme os seus olhares? Qual é o segredo que esses homens tinham, que eles não vacilaram na sua fé e foram fiéis até o fim? Olha o versículo 12, portanto também nós. Versículo 12 não, versículo 1 do capítulo 12. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, correr com foco certo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Interessante aqui qual é o segredo desses homens? Eles viram Cristo. Ainda que o Cristo pré-encarnado, ainda que nas promessas do Messias ainda não cumprida, mas foi essa visão que os fez ser fiéis até o fim, e é essa visão que vai nos manter firmes até o fim. Olhar para Cristo, que nós cantamos aqui, olhando para Cristo, mais santo serás. Deixando o pecado, melhor correrás. O autor desse hino certamente se inspirou nesse texto aqui, e ele está dizendo, então, justamente isso, olhando para Cristo, você vai tirar tudo que não convém, vai aliviar todo o peso, todo o embaraço, para que a sua corrida seja uma corrida eficiente, e você vai chegar lá na frente. Então, para a gente correr a nossa carreira, a gente precisa desse ajuste de direção. Olhe para Cristo. Como é que você olha para Cristo? Nós já ensinamos, através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela Cristo, é a palavra de Deus que testemunha dele, que mostra quem ele é. E se você não sabe o que você tem que decidir na sua vida, olhe para a palavra de Deus. Você não sabe com quem você deve se casar, olhe para a palavra de Deus. Se você não sabe quais as decisões que você tem que tomar, olhe para a palavra de Deus. Cristo vai te conduzir em todas elas. Sabe, desembarace do peso do pecado. Olhe para essa plateia de heróis, mas você não corre olhando para eles não é eles o foco. Olha lá para ele e fala, opa, beleza, tem uma turma me observando, mas olha para Cristo, continue firme, olhe firmemente, para Jesus, considere atentamente aquele, e o que nós falamos anteriormente também, Jesus foi qualificado para ser o autor da nossa salvação, mediante também uma visão correta que ele tinha dos sofrimentos e da condição que ele viveu na sua experiência aqui. Jesus sabia que ele precisava morrer, que ele precisava sofrer, que ele precisava passar pelo que passou. Ele tinha a visão correta da sua carreira aqui. E nós precisamos ter também. A visão clara de Cristo em nossas vidas será feita também da mesma forma que foi feita na vida dele, através da disciplina que Deus aplica nos nossos filhos. E aqui começa o 5º aviso. Olha só, você tem que olhar para Cristo para não ficar sem rumo.
Você não pode ter um coração desobediente. Você tem que crescer de forma a se tornar maduro espiritualmente. Você tem liberdade de entrar na presença dele dentro das condições corretas. Agora, você tem uma plateia que te observa. Você tem um foco que você já sabe qual é. Cristo. E se você não fizer isso? E se você não seguir o exemplo de Cristo? Né? Cristo deixou de ser disciplinado, né? Porque ele não era sujeito à obediência, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele passou. Agora, o que pode acontecer comigo, um crente no Senhor Jesus, se eu não passar por todos esses caminhos, se eu não prosseguir rumo à maturidade? Deus pode entrar na nossa vida com a disciplina. E é exatamente isso que Deus tem feito conosco, que pode fazer conosco. E ele vai dizer aqui, olha, considerem, olha o versículo 2 ainda para não deixar para trás. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Então ele fala, então considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, olha para aquilo que ele sofreu, para você entender que os sofrimentos que você está passando, ele já passou por todos eles. E esses sofrimentos podem ser, da parte dele, disciplina, qualificação para você se tornar como ele. Não é esse o objetivo? E ele vai dizer algo interessante, irmãos. Olha o versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, vocês já derramaram sangue por causa de Cristo? Alguém aqui já derramou algum sangue por causa de Cristo? Já foi açoitado? Já foi maltratado a ponto de correr sangue por causa de Cristo? Já ou não? Nenhum de nós. Então, eu falei, olha, vocês estão reclamando de quê? Ele derramou o seu sangue por nós. E esses heróis, muitos deles foram cortados ao meio, cerrados ao meio. Eles perderam a sua vida. Olha o exemplo deles. Vocês ainda nem chegaram a derramar sangue por Cristo. E vocês estão reclamando de quê? Vocês não têm condição de fazer morrer nem um pouquinho da vossa natureza? Ou seja, se o crente que não se deixa moldar pela palavra de Deus, ele não está se sujeitando ao martírio que o Senhor espera. Nós falamos o que é o mártir? Mártir é alguém que morreu ou que morre, né, por aquilo que ele viu. Então, se você não está disposto nem a sofrer um pouquinho por causa dele, a sua visão ainda não está no lugar certo. Você ainda não conseguiu enxergar o tamanho das bênçãos que é fazer parte da fé em Cristo. Sabe, você não pode passar por tentações, não pode passar por sofrimentos. Esses aí deram a vida, morreram. E você está reclamando por causa de uma luta, de uma dificuldade. E ele está dizendo aqui, olha, eu estou falando isso porque eu sou um pai que ama os filhos. E não há filho a quem o pai não corrija. E ele vai dizer justamente isso aqui, olha, vocês estão esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. E é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Isso é bem interessante, irmãos. O Senhor vai permitir passarmos por muitas situações da nossa vida, e todas essas situações são qualificações que Ele está nos dando para nós sermos como Ele. Abra rapidamente 2 Coríntios 2, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito das lutas, dos sofrimentos. Exato, deixa eu ver se é isso mesmo. É segunda ou primeira? Lisa, você... 2 e 1. Isso. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo?
Acho que... Ah, é verdade. Segunda, 1 e 3. É verdade. Perdão que eu notei a referência errada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Ou seja, Deus permite que a gente passe por luto, por dificuldade financeira, por decepções na área dos sentimentos, né? Para quê? Para nós sermos qualificados, para ajudar aqueles que passam pelas mesmas dificuldades, para socorrer os que passam pelas lutas, e que são absolutamente disciplinas de Deus aplicadas em nós, para que a gente possa também socorrer aqueles que estão sob a disciplina de Deus. Então, tudo que vocês estão vivendo não é para desespero, Deus está qualificando a cada um de nós, para amanhã eu poder conseguir ajudar aquele que está passando pela mesma luta. E o capítulo 12 aqui, voltando, os versículos 8 para frente, a gente vai observar que a disciplina que Deus aplica em nós, ela tem um objetivo, e a gente vai ver isso aqui agora. Ele diz assim no versículo 8, mas se vocês estão sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, tem alguém que professa o nome de Cristo e não está num processo de santificação, de crescimento espiritual, de deixar pecados na luta interior? Se você confessa a Cristo e não passa por essas lutas, é preciso rever a sua fé. Talvez você ainda não é um filho de Deus. Porque todo filho de Deus passa. Todo filho de Deus é trabalhado por ele, pela disciplina, para ser conformado à imagem de Cristo. Lembra que nós falamos ontem, né, que o pecado lá no Éden tirou ou manchou, desconfigurou a imagem de Deus que foi colocada em nós, e que agora em Cristo nós estamos sendo reconfigurados novamente à imagem dele para nos tornarmos parecidos com ele, e ele vai fazer isso como? Através da disciplina. Ele vai aplicar a disciplina. Agora, por que ele aplica a disciplina em cada um de nós? A gente vai ler aqui, olha. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, ou seja, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para quê? Para nos matar? Para nos destruir? Não, para o nosso aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, qual é o objetivo então da disciplina em nós? Primeiro, ele é o pai, e pai tem direito de disciplinar os seus filhos. Não só o direito, mas o dever. Né? E a disciplina de um pai para o filho é prova de um relacionamento autêntico entre pai e filho. E para que Deus nos disciplina? Para o nosso aproveitamento. Para que nós sejamos treinados a sermos obedientes. E a disciplina de Deus é como se fosse aquela ação que os pais fazem com o filho. Olha, filho, não faça isso. Ele faz. Agora eu vou te botar de castigo. É a disciplina. E ele não obedece ainda, agora eu vou tirar alguma coisa que você gosta. Você vai acentuando o nível de disciplina, até o ponto de chegar mesmo nas vias de fato. Falar, ó, você merece umas varadas no lombo porque você extrapolou, né? Extrapolou os limites. E você não está sendo sujeito, submisso à disciplina. A disciplina, então, ela faz parte desse processo educativo da parte de Deus para nós sermos capacitados por ele. Só isso? Não. O que ele quer com a disciplina? Ele quer participar. Ele fala assim: olha, eu quero que vocês sejam santos como eu sou santo. Participar da santidade de Deus.
Isso aqui é algo sublime, irmãos. O Senhor está compartilhando com nós aquilo que é mais caro nele, que é a sua santidade. Então, quando o Senhor está trabalhando em nós, Ele está nos dando o privilégio de sermos parecidos com Ele, santos. Não é isso que Ele diz? Sejam santos, porque eu sou santo. E o Senhor espera, né? E com a disciplina, Ele produz em nós santidade. Não é para nos matar, não é para nos destruir, é para que nós sejamos qualificados, aperfeiçoados. Agora, quais são os efeitos da disciplina em nós? No primeiro momento é tristeza. Ninguém gosta de ser disciplinado. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas depois ela produz um fruto pacífico. A disciplina traz paz ao coração. Quando nós somos corrigidos pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus entra lá e começa a tirar aquilo que tem que ser tirado, a paz de Deus começa a abundar no nosso coração, porque Ele é o Deus da paz. E Ele vem estar conosco. E não só a paz, um fruto pacífico, mas um fruto de justiça. Né? A justiça de Deus já foi aplicada a nós e nós vamos ter a justiça na vida prática, uma postura justa, correta. Interessante também, versículo 12, ele vai falar assim, olha, por isso o quê? Por causa dessa disciplina que a gente recebe, não é para nós nos desanimar e voltar atrás. Veja que ele está sempre assim, continue a continuar, vá para frente, sempre à frente. Não para não faz igual o Anderson na bike não, continue e vai sempre para frente. Né? Vai sempre para frente, por quê? Ele vai dizer assim, por isso restabelecei as mãos cansadas. Aquela pessoa, não aguento mais, parei, né? Vou encostar na vida cristã. Não, restabeleça a mão cansada, os joelhos que estavam a ponto de tropeçar e cair, né? E façam caminhos retos para os pés. Olha aqui a jornada cristã da fé. Você tem que fazer uma jornada, não fica correndo em zigue-zague, né? Correndo sem rumo, não, corra perseverantemente olhando para frente, né? Para que ninguém se extravie. E aquele que é manco seja curado. De repente há aqueles na fé que estão mancando na fé, aqueles que a ação do pecado, né, os embaraços os fizeram mancar na fé. Tem um hino que fala, né, quantos que corriam bem e que manquejando agora vão, né? E aqueles que estão frios, sem amor, e assim o hino vai seguindo, mostrando que muitos têm desanimado nessa corrida da fé, né? E ele vai chegar agora lá no versículo 14, ele vai dizer assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é muito interessante. Nós, inclusive, meditamos sobre isso há poucos dias na igreja local, como esses versículos são importantes. Ele vai dizer o seguinte, olha, como é que eu faço jornada correta, direita na minha jornada de fé? Eu tenho que viver em paz uns com os outros. Como eu vivo em paz uns com os outros? Irmãos, aqui ele está falando de como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Sabe, nós somos seres relacionais. Né? É impossível sairmos desse mundo e não relacionar com ninguém. E quem faz isso não é sábio. O provérbio diz isso. Quem procura se isolar não é sábio. O que a gente precisa fazer? Nos nossos relacionamentos, nós precisamos sempre procurar a paz. Vai haver, como nós dissemos, no momento, uma canelada ou outra nós vamos dar. Nós vamos entrar em conflitos. Nós vamos ter um problema. Vai haver algum momento que algum relacionamento vai ficar rompido no meio do povo de Deus. Mas o que a gente precisa fazer? Troca de igreja, né? Porque se eu briguei com o irmão, eu vou para outra igreja que aí eu resolvo o problema. É assim que a palavra de Deus nos ensina? Não. Ela nos ensina a restaurar os relacionamentos. Então ele está ensinando de forma prática. Como é que você restabelece a sua mão e o seu joelho e faz uma vereda de fé reta, firme, seguindo a paz com todos. Então, irmãos, nós devemos procurar entre o povo de Deus sempre viver em comunhão. Os problemas vão surgir, mas vamos resolvê-los todos com humildade, com perdão, com confissão de pecados. Chegar diante do irmão e falar, irmão, eu errei. Irmão, eu pequei, eu falei o que não deveria, eu pensei a respeito do irmão, e os problemas que existem nos relacionamentos precisam ser restaurados. Ele vai dizer assim, seguir a paz com todos e a santificação. Né? O processo de disciplina vai nos introduzir nesse processo de santificação para a gente se tornar como ele. E ele vai dizer assim, olha, se você não fizer isso, procurar a paz,
E a santificação, você não vai ver o Senhor, tá? Não é aquilo que vocês estão pensando, não, né? Vou chegar lá no céu, o Senhor vai ficar escondido assim. Você passa, você não foi santo, nem seguiu a paz com todo mundo. Quando você passa perto de Jesus, ele vai fazer assim, para ele não. Não é isso, né? Você não vai conseguir enxergá-lo aqui na sua jornada, na sua vida, que ele está aqui. Você não vai ter o alvo focado, ajustado como você precisa para a sua jornada aqui. Então, enquanto nós tivermos a nossa vida aqui no nosso relacionamento, com problemas de relacionamento, sem paz entre os irmãos, sem santificação, por isso que ele disse lá, olha, deixem o embaraço e o peso. Problemas de relacionamento são embaraço no meio do povo de Deus que faz com que a jornada seja mais pesada, né? São fardos, é como se tivessem mochilas cheias de pedra nas costas e correndo com aquilo ali. Então deixem os embaraços, deixem os pecados e façam veredas diretas, retas, né, para que vocês vejam o Senhor na sua jornada aqui. E já terminando, o nosso tempo já está terminando. Nós precisamos pensar naquilo que nós precisamos renunciar. O que existe de peso, de embaraço, de pecado na nossa vida que nós precisamos abandonar. Nossa proposta desde o início foi, nós queremos chegar lá. Nós precisamos ter o foco correto. E nós precisamos tirar coisas da nossa vida para chegar lá. Nós olhamos aqui homens que não tiraram poucas coisas, tiraram muitas coisas. Homens que derramaram sangue por causa da promessa que lhes foi dada. E eu penso que nós estamos vivendo um século que a gente está entretido com conforto, né? Com estrutura, a ponto da gente esquecer da nossa missão. Nós cantamos aqui, esta é a nossa missão. O Evangelho proclamar, resplandecendo a luz da salvação. Né? E enquanto há milhares, nosso irmão tem falado aqui, há milhares de pessoas que precisam ouvir da luz do Evangelho. E também há milhares literalmente, de crentes em países que estão sob perseguição, que sentem mais profundamente do que nós esse senso de missão, debaixo de ir, de pregar o Evangelho, debaixo de perseguição, de luta. E eles têm feito isso até mesmo à custa da própria vida. E hoje nós não queremos renunciar nada, nem algo pequenininho que seja na nossa vida, para que nós encontremos de forma plena o reino de Deus e para que o reino de Deus avance. Eu penso que, certa vez, alguém, terminando uma reunião, o pregador falou um pouquinho mais do que os minutos propostos, e alguém disse, e o irmão disse assim, nossa, falou demais, né? Aí o outro irmão falou assim, eu não sei se é comida demais ou se é fome de menos. Muitas vezes é fome de menos. Quantas vezes a gente não vê a hora de terminar a reunião porque a gente está com pouca fome. A gente está, talvez, enfastiado de conforto, de coisas dessa vida aqui, de atrativos, dos vãos terrestres esplendores que estão nos chamando, e a gente está entretido com coisas terrenas, passageiras, e a gente não tem conseguido mirar as coisas eternas, né? E quem sabe, a gente já tem ouvido também tanto da palavra de Deus que a gente todo mundo já sabe. A gente chega a pensar que aquelas pessoas com quem convivemos sabem tudo aquilo que nós sabemos. Para você falar, não, Brasil já todo mundo conhece o Evangelho, o povo é duro mesmo, ninguém quer saber de Jesus. Não precisa pregar, não. Nosso irmão foi bem enfático em mostrar isso, irmãos. Essa é a nossa missão. Né? Nós precisamos ser despertados, porque o Senhor pode trazer para nós disciplina na nossa vida se nós não ajustarmos a nossa visão. Quem sabe esse acampamento aqui não é, quem sabe não, eu tenho certeza que é, uma espécie ou uma categoria, digamos assim, de disciplina, um nível de disciplina que o Senhor está trazendo sobre nós, nos fazendo ficar aqui 3, 4 dias, debaixo de ensinos preciosos que a gente tem recebido, para quê? Para que a nossa visão mude. Agora pense, como um pai faz com o filho, se você sair daqui e a sua vida continuar a mesma coisa, ele pode ampliar e amplificar a disciplina na sua vida. Porque ele é pai, ele tem direito, ele te ama, ele quer te ver cada vez mais parecido com ele. Nós precisamos ser despertados, né, e mobilizados para fazer mais, para sermos diferentes. Alguém disse que é loucura esperar um resultado diferente se a gente sempre faz a mesma coisa. Sabe? Então, se você quer uma vida próspera, espiritualmente falando, você quer caminhar mais perto do Senhor, você precisa mudar, talvez, aquilo que você não está fazendo. Precisa levantar mais cedo, orar mais, ler mais, buscar mais, reunir mais,
se envolver mais na obra de Deus, se despertar mais, falar, Senhor, como o nosso irmão Anderson falou, Senhor, fala no meu coração, incendeia o meu coração, porque eu quero sentir o amor que o Senhor sente pelos homens. Dá-me a tua visão, Senhor. Enche-me daquele amor que o Senhor teve, que te fez deixar a glória, tornar-se inferior aos anjos, sofrer o que sofreu, porque Ele amou-nos até o fim. Que o Senhor possa nos, sabe, mexer profundamente no nosso coração. Você sabia? Eu estava ouvindo uma pessoa falar que 11 crentes são mortos por hora no mundo, hoje, por amor a Jesus. 11 crentes. Aqui tem quantas pessoas, mais ou menos? 250? 150 dividido por 11. Hã? 13 horas. Em 13 horas, todos aqui estariam mortos se estivessem nesse lugar. A cada hora, 11 pessoas são mortas no mundo por amor a Cristo. Você já pensou nisso? Né? Precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos revele o que a gente pode fazer. Então Deus vai tratar conosco, até mesmo no sofrimento. Vai mudar a nossa forma de enxergar. E nós temos tendência de fugir de qualquer sofrimento. Nós temos tendência de reclamar de qualquer situação que a gente esteja passando. Não é? Eu sou assim. E eu preciso mudar. Mas tem um hino no nosso cenário que fala assim, Deus é fiel. E Ele ajusta as aflições que a nós melhor convém. Se nos corrige, a sua correção promove o nosso bem. É por amor que nos castiga. Mas Ele está perto. Ele dá aquela varada, mas Ele está perto e a dor Ele mitiga. Ele passa lá depois uma pomadinha para... Olha, eu estou te batendo porque eu te amo. Estou disciplinando porque eu te amo. Eu quero te ver crescer. Né? Entendamos que Deus molda a imagem do seu Filho em nós através dos sofrimentos. Pode ser que seja por isso que você, irmão, esteja vivendo uma vida triste debaixo dos sofrimentos, porque você nem entendeu que o Senhor está te transformando a sua imagem. Quem sabe sua vida está sem sentido porque você não tem a visão correta da alegria que é sofrer por amor a Cristo, de ser transformado por Ele. Que o Senhor nos ajude, então, a viver para Cristo, deixar os embaraços, fazer morrer a nossa natureza. Esse fazer morrer a nossa natureza são martírios diários que nós podemos fazer, devemos fazer. Ninguém aqui já derramou sangue por Cristo. Quem sabe um dia alguém vai ter esse privilégio. Mas nós precisamos derramar, na morte, a nossa velha natureza, as nossas velhas práticas, fazer morrer essas coisas que nos impedem de prosseguir. São martírios diários que o Senhor espera. E na medida que nós fizermos isso, um gozo, uma alegria, a mesma alegria que estava proposta para Cristo, e Ele suportou tudo isso virá sobre nós. O Senhor Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós devemos seguir o exemplo dele e sigamos pela fé o autor e consumador da fé. E existe uma alegria proposta nos sofrimentos. A palavra de Deus fala que a tribulação gera alegria, gera paz. E Paulo, quando ele estava na beira da morte, preso, e ele foi um mártir, decapitado por amor a Cristo, e ele fala assim, eu me alegro quando eu sofro por vocês em meu corpo, pois eu participo dos mesmos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. A melhor forma de eu apontar a melhor forma que eu tenho, de apontar para Cristo, para o Cristo crucificado que ressuscitou, é me alegrar no meio dos sofrimentos por amor a Ele. Já pensou nisso? A melhor forma que eu tenho, vou repetir, de apontar para o Cristo crucificado é me alegrar no meio dos sofrimentos, das renúncias que eu preciso fazer por causa dele. Porque Ele me basta. Ele é suficiente para mim. A vida cristã tem esses momentos de lutas, de sofrimentos, de aperto, a presença do pecado, mas há uma realidade de contentamento em Cristo que glorifica a Deus na nossa experiência. Interessante, terminando, é que o Senhor opera no sofrimento, mas opera também na bonança. Quem sabe
Você fala assim, mas eu não estou passando por sofrimento nenhum. Mas ele está tratando você também no meio da bonança. Quem sabe o que ele precisa aprender, você precisa estar em silêncio, em tranquilidade da alma, para você entender aquilo que ele quer falar. Todos temos esses momentos na vida e ele fala conosco, tanto no sofrimento também quanto na bonança. Quem está na luta sabe que a bonança vai vir. E quem está na bonança sabe que as lutas vão vir. Mas em ambas situações, a gente precisa saber que ele vai estar conosco todos os dias, em toda e qualquer situação. E eu vou ler e encerrar o último aviso que está lá no capítulo 12, versículo 25. O último aviso é: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Parece aquilo que nós lemos lá no início, né? Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas para que as coisas que agora não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse é o quinto aviso que ele faz nessa carta. Olha, se vocês não continuarem, vai vir disciplina. Se vocês tenham cuidado para não recusar a dar ouvidos àquele que fala, aquele que divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Olha aqui de novo a palavra desvio, a deriva, sem rumo. Se você não ouvir a palavra de Deus, a disciplina virá, e se você não der ouvidos sob a disciplina de Deus, ele vai acentuar a sua mão e você vai perder o rumo. Então você nota aqui que o crente tem o risco de perder o rumo. A disciplina de Deus é para que nós não percamos o rumo. É para que nós nos mantenhamos firmes na sua presença. Não sei qual é a situação que você está vivendo, mas o que você está vivendo, Deus está trabalhando no seu coração. Ele está forjando no seu coração a imagem de Cristo. Se tem algum irmão que você fala, esse irmão está pisando no meu pé todo dia, Deus está usando o pé dele para te forjar. Deus está usando essas circunstâncias. Deus é fiel, ele ajusta as aflições que a nós melhor convém. Se nos corrige, a sua correção promove o nosso bem. Irmãos, é isso que eu tinha para trazer para os irmãos. E muito mais. E trouxe até além daquilo que eu preparei. Mas eu creio que o Senhor é quem foi conduzindo na medida que nós estamos falando. E eu espero, sinceramente, de coração, que nós tenhamos sido despertados a prosseguir nessa jornada de fé. Desembaraçar de peso, de pecado, de apatia espiritual, do secularismo que aqui está nos avizinhando todo dia. Enxergar em todas as circunstâncias que a gente está vivendo, boas ou ruins, Deus trabalhando em nós para que Cristo seja formado em nós. Se você está passando por lutas, se achegue a algum irmão, fala, irmão, me ajuda. E nós sejamos sensíveis com aqueles que têm passado luta, fala, irmão, vamos junto, eu vou te dar o braço aqui, nós vamos seguir juntos. Até aquele grande dia. E esse dia se aproxima, tenhamos essa esperança no nosso coração. O Senhor em breve virá nas nuvens dos céus. Ele vai nos arrebatar. Ele vai nos tirar daqui. E mais uma vez, como nós dissemos, só por um pouquinho de tempo. Aquele que vem, virá. Ele não tardará. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam tardia. Mas Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele está trabalhando em nós. Ele espera que outros sejam salvos. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, aplique a sua palavra no nosso coração, transforme o nosso caráter, a nossa forma de agir, e que nós sejamos uma bênção onde o Senhor nos colocar. Leve o meu abraço a todas as igrejas representadas aqui, os irmãos. Estou muito feliz de ver cada um irmão aqui presente. Agradeço a comissão, a igreja de Bairro de Lourdes, que fez o convite, confiança em nós. Estamos muito honrados por tudo que a gente recebeu aqui, pelo carinho. Que Deus continue abençoando. E orem por nós também na nossa jornada de fé, para que a gente seja sempre fiel na nossa vida, em tudo aquilo que o Senhor nos chamar para fazer. Amém.